Eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. O nosso tema de hoje é sobre o autismo e nós vamos receber o meu convidado, Dr. Rodrigo Corsino, neuropediatra. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez, para falar desse tema tão importante que teve tanta repercussão, no nosso primeiro encontro aqui, e a gente veio para trazer novas informações. Te agradeço pela disponibilidade de estar aqui presente. Certo, muito obrigado, Maria. Eu que agradeço, espero poder contribuir, poder trazer algumas informações para ajudar as famílias. Com certeza, muito bom. E a gente vai começar então trazendo o conceitual do autismo, para colocar as pessoas na mesma página, o que é o autismo, e esse contexto do autismo. Uhum. Então, assim, o autismo, até muita gente gosta de falar assim, o autismo não é uma doença, porque realmente a gente não classifica como uma doença, a gente classifica como um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. O que isso significa? A pessoa apresenta uma dificuldade no desenvolvimento típico, habitual, Então, assim, o autismo ele é caracterizado por esse transtorno do desenvolvimento típico com algumas características, Sendo que as características principais que são do autismo, desse transtorno do neurodesenvolvimento, são principalmente a comunicação e a socialização e alguns comportamentos que a gente chama estereotipados, Então, é basicamente lembrar desses 3 sintomas principais: comunicação, socialização e o comportamento estereotipado. Basicamente, o autismo seria isso, Legal. E os níveis? A gente ouve falar dos níveis de autismo, Uhum. Então, o autismo ele é caracterizado, existe uma classificação que a gente pode classificar em 3 níveis, A gente pode colocar em nível de suporte 1, 2 e 3, ou grau 1, 2 e 3, ou leve, moderado e severo, É a mesma coisa. E aí você tem 2 tipos de classificação. Uma é a classificação de acordo com a comunicação da pessoa, o quão bem ela comunica, por exemplo, a criança comunica muito bem, tranquilo, tem uma linguagem plenamente desenvolvida e consegue comunicar bem. Então, nível 1, leve, nível de suporte 1. Não, tem muita dificuldade de comunicar. É não verbal, que a gente fala às vezes, Às vezes não fala nada, Não consegue desenvolver a fala ali. Já numa idade maior, Porque, só para concluir, então, se ela tiver uma dificuldade de linguagem muito acentuada, como ser não verbal, aí é nível 3. Então, a gente classifica em 2 pontos: linguagem e autonomias do dia a dia, que a gente chama, são as atividades da vida diária. O quanto de autonomia a pessoa tem, quanto aquela criança tem. Ela consegue ir no banheiro sozinha, fazer um xixi, tomar um banho, comer, consegue pegar no garfo, a faca, se alimentar direitinho, pegar e preparar uma comida. Só que essas questões, porque eu falo assim, o quão de autonomia ela tem? Consegue preparar uma comida? Tá bom, mas isso eu tenho que avaliar de acordo com a idade. Eu não posso pedir que uma criança de 3 anos, óbvio, saiba fazer uma comida. Ou que uma criança de 2 anos consiga pegar no garfo e faca e comer adequadamente. Então, o nível de suporte ele tem que ser avaliado de acordo com a idade da criança também, naquele contexto, Então, por exemplo, a criança ela não fala nada, mas ela tem 2 anos. Ela pode ser classificada como nível de suporte 3? Pode, até naquele momento pode. Mas se ela for trabalhando, porque com 2 anos ela não desenvolveu totalmente a fala dela, Então ela tem tempo ainda para desenvolver. Aí ela pode ser classificada como nível de suporte 3? Pode, naquele momento até pode. Mas esse grau ele não vai ser fixo, porque você vai trabalhar com as terapias e ao longo do tempo a tendência é ir melhorando. Então aí foi com 3 anos, começou as palavrinhas, está desenvolvendo, falando algumas frases, com 4, 5 anos vai melhorando, daqui a pouco a criança está falando bem, falando bastante coisa. Beleza, show de bola. Então você vê que saiu do nível 3 e foi para o nível 1. Entendeu? Então ao longo do tempo pode ir melhorando de acordo com as terapias. Legal. E ela também pode evoluir, se é assim? Também pode, com certeza, Primeiro ponto, o autismo, a forma como ele se apresenta, o que apresenta? A apresentação do transtorno é quando, isso é de qualquer condição, autismo, infarto, AVC, qualquer coisa, ele tem uma forma de apresentação. O que é a forma de apresentação? É a forma como chega ao médico, como se apresenta, ou quais são os primeiros sintomas observados, assim, trazido ao médico. A forma de apresentação do autismo, ele tem algumas características que podem ser comuns. Pode ser desenvolvendo mais devagar do que a criança típica, Ou seja, por exemplo, a fala, com 1 ano, ali próximo a 1 ano, você espera que esteja falando as primeiras palavrinhas.
Próximo aos 2 anos, você espera que esteja juntando 2 palavrinhas. Aí pode ser que ela chegou aos 2 anos e está só falando palavras. Uma palavra só, palavras isoladas, né? Não 2 palavras juntas. Ou seja, está atrasado, mas está desenvolvendo mais devagar. Pode ser assim. A criança com autismo, ela pode desenvolver normal, essa parte da linguagem, desenvolvimento típico, e depois estagnar e ficar parado, não conseguir progredir mais. Ou ela pode desenvolver bem também, tipicamente, e depois regredir. Isso é a forma de apresentação. Então, ela pode... Essas são as 3 principais apresentações no autismo. Então, pode ter isso, né? Isso é questão de apresentação. Ou seja, em geral, 1, 2, 3 anos de vida, que é quando procura o médico. E em relação ao desenvolvimento, fazendo as terapias, a tendência é ir progredindo, né? Mas, se você não der um cuidado adequado, né? Terapia, família conturbada, um lar disruptivo, né? Famílias que brigam muito, aquela confusão toda dentro de casa. Então, assim, por isso que precisa de uma família que esteja engajada no tratamento, esteja cuidando da criança. Se você não fizer isso, a tendência é você fazer uma reclusão, uma regressão do desenvolvimento, né? Muitas vezes, Marilé, eu dou até um exemplo do Tarzan, né? O pessoal fala assim, tem a história lá do Tarzan, que o menino foi criado pelos macacos na floresta, né? E quando chega a menina lá e vai resgatar ele lá, aquela história toda, né? Ele começa a aprender a desenvolver a fala, né? Eu não lembro na história se ela encontra ele, fala e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando ela encontra ele já é um adulto. E ele foi criado por macacos. Os macacos não falam, né? Um animal não fala. Se você não tem o estímulo, né? Como Tarzan foi pequeno, bebê, foi criado por animais, não tem estímulo, você não vai desenvolver a fala, entendeu? E chega na vida adulta, ele não falaria. Ele teria um atraso de fala e recuperava, num caso desse, né? Irreversível, porque já é adulto e não desenvolveu. Então você perdeu toda a poda neural ali, todo o desenvolvimento neurológico já foi feito, entendeu? Então o que tinha que passar, já passou. Então é isso que a gente está falando. Por que eu estou falando isso, questão do Tarzan, esse exemplo? Porque para entender que existe um momento para você fazer as terapias, o tratamento. Se você passar esse momento, assim, é difícil você conseguir recuperar isso depois. Não dá para falar que é impossível. A gente não consegue falar nem que sempre, nem que nunca na saúde, né? Acho que nem na vida, né? Mas o momento ideal é esse, é na infância. Principalmente os primeiros anos de vida, 2, 3, 4, 5 anos de vida, é o momento ideal de fazer as terapias, né? Então, é isso. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? Da importância do diagnóstico. Exatamente. O quanto antes for diagnosticado, né? Exatamente. Mais ele vai conseguir desenvolver as habilidades, né? Necessárias para ter uma vida. Quanto mais precoce o diagnóstico inicial do tratamento, mais o que a gente chama de plasticidade neuronal a gente tem. O que é plasticidade neuronal? É o quanto o cérebro uma área do cérebro pode fazer o que a outra área não está fazendo. Por exemplo, a criança está com atraso da fala, quer dizer que a área da fala está prejudicada. Aí tem essa outra área aqui, que ela faz a função dela, normal. Só que você faz a plasticidade, você estimula o cérebro inteiro. Aí outras áreas do cérebro, elas podem começar a fazer um pedaço do que a área da fala não está fazendo. Aí começa a fazer a plasticidade, aí dá uma melhorada. O cérebro é lindo, né, doutor? Não, é uma coisa realmente que a gente não entende como funciona, mas que é uma loucura. Quando você vê falando essas coisas assim, né, que você fica imaginando tudo acontecendo aqui dentro, né, e você fala, nossa, que maravilha que é o cérebro, né? Eu sou apaixonada, assim, pelo cérebro. É muito legal, realmente. Eu falo que se um tempo antes eu poderia... Hoje não mais, né? Mas eu gostaria muito de aprofundar na neurociência. Assim. Mas sempre é possível, tá? O estudo da neurociência não é uma coisa para o médico, não existe isso nem para o neurologista. Eu fiz uma pós-graduação. Exatamente. Mas eu queria aprofundar mais. Assim, exatamente, sabe? Mas isso que eu ia dizer, né, Marileia? Eu não vejo essa coisa de conhecimento acadêmico como uma coisa fundamental. Eu acho que o conhecimento é importante para você mesmo. Se você gosta, né? Eu acho assim, todos somos plenamente capazes, né? Se você quer estudar, gente, pega o livro, senta, vamos ler. Se você gosta, poxa, você pega um negócio, você vai lendo com uma garra tão grande que você não consegue nem parar. Verdade. Às vezes, de tanto você gosta. Então, assim, é só pegar e vamos estudar. Assim, que se gosta, né? A pessoa que quer saber, né? Exatamente. É muito legal. Acho que o mais difícil, né, Marilé? Hoje a gente está numa era da informação. Acho que o mais difícil é você achar boa informação. Esse que é o difícil. Porque a informação, até mesmo de autismo, você põe na internet,
mas chega a ser assim, é triste, porque o tanto de baboseira que a gente ouve na internet, o tanto de coisa assim, medonha que as pessoas falam, que até desanima, né, às vezes. Então, assim, acho que o importante é você saber uma fonte confiável, né? Por isso até que eu mesmo fiz um site. Eu fiz o meu site, coloquei lá as informações, e até as informações que eu deixo no site, eu sempre imprimo durante a consulta para dar para o paciente ler sobre autismo, né? Legal. É claro que eu não consigo imprimir um livro, mas eu consigo pelo menos imprimir o básico, né? E assim, o básico eu coloco bastante coisa, né? Por exemplo, o que eu deixo sobre autismo, por exemplo, eu imprimo meio que uma postinha, 10 páginas para a pessoa ler. Então, pelo menos o básico inicial, para ela começar os estudos sobre autismo, porque é importante a família estar engajada. Sim. É aquilo ali. Então, fala, isso aqui é o básico para você começar os estudos. E eu sempre recomendo. Eu tenho um livro que eu vou te enviar também para se quiser estudar. Se a pessoa estiver engajada, legal, né? Legal. Acho que é fundamental realmente a informação, né? As pessoas terem informação de qualidade faz uma grande diferença, né? Eu costumo dizer isso, que até na minha própria profissão como assistente social, né, que a gente leva a informação para as pessoas, o quanto que qualifica, né, a busca de um atendimento se bem, com a informação bem qualificada, né, vai direto ao ponto e ali você consegue ter, às vezes, um atendimento diferenciado porque você tem a informação, né? Totalmente, né? Eu acho que essa é a parte fundamental, né? Se você, tanto a informação de qualidade, quanto um profissional de qualidade, quanto você querer procurar informação. Nem sempre confiar no médico. O médico não sabe tudo. A gente não sabe, a gente erra também. Eu erro. Às vezes dou um diagnóstico, posso estar errado, muito bem, posso estar errado. Né? Então, assim, tira contra a prova. Se ficou na dúvida, vai em outro médico, entendeu? Faça segunda opinião, uma segunda opinião, exatamente. Pesquisa na internet, vai ler. Vamos pegar um site de confiança. Tem muito site de confiança que você coloca lá. Às vezes, muitas vezes, site do governo é bem confiável, entendeu? Tem sites aí por exemplo, de autismo, tem vários sites de confiança. Eu deixo sempre recomendação de sites também de confiança. Então, a pessoa engajada, um profissional de qualidade, você está engajado no tratamento e você tem que confiar no seu profissional também, senão não dá certo, né? E se necessário, tira contra a prova, pegar uma segunda opinião, né? E é isso mesmo, né? Eu até vi no seu Instagram sobre o autismo virtual. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei super interessante, assim. Não, isso aí é muito interessante mesmo, porque o que aconteceu, né, Marília? Principalmente a pandemia, né? Durante a pandemia, saiu um estudo que fizeram na Holanda, né? Na Holanda, né? A gente está falando de um país desenvolvido, né? Que isso é só para contextualizar. Que devido à pandemia, não estou julgando mérito, se tinha que ter feito reclusão social, não. Eu estou falando das consequências que isso causou. Né? O que a reclusão e o lockdown causaram nas crianças? Para a gente, que é neurologista, foi uma tragédia. Tragédia total. Tá? Isso aí é uma perda e quase irrecuperável, assim, né? Saiu esse estudo que foi feito na Holanda, das crianças que estavam estudando em casa, em home office, né? Com uma qualidade excelente, de excelência, né? E foi mostrado que eles perderam, essas crianças, devido ao tempo de pandemia, de atraso, eles perderam 10 anos, vai demorar 10 anos para recuperar o que os meninos que não tiveram lockdown desenvolveram, né? Os compararam com os que não fizeram lockdown e os que fizeram. Os que não fizeram, vai demorar 10 anos para eles se recuperarem de acordo com as outras crianças também que não fizeram lockdown. Ou seja, você vê um nível de prejuízo. Mas por que eu estou contextualizando isso? Só para entender o que a tela e a reclusão social podem fazer. Entendeu? Porque não é só a tela, né? O autismo virtual. E o que é o autismo virtual? É isso, né? Reclusão, falta de socialização, né? Porque se você fica enfurnado num computador, numa televisão, num celular, o que você vai socializar com quem? Com seu amigo lá do videogame? Não vai, né? E o excesso da tela, né? Da tela. Você fica ali naquela hiperestimulação, daquela luz hiperestimulando o cérebro da criança. O que vai causar? Vai causar sintomas extremamente semelhantes ao autismo. Né? Então aí você tem que fazer essa diferenciação. Por isso que é importante, durante a anamnese, durante a consulta com a criança e os pais, colher o histórico. É uma coisa que eu sempre pergunto, toda consulta. E eu vou te falar, Maria, 90%, eu diria por alto, assim, uns 90% das crianças estão com excesso de telas. Uns 90% mais ou menos. É batata, toda consulta eu pergunto e eles falam a mesma coisa. Muito, doutor, fica muito, mas é difícil. Eu entendo, não tô querendo julgar a família, só estou expondo um fato. Né? O fato as crianças estão ficando muito em telas. Né? Então, o excesso de telas vai causar sintomas semelhantes ao autismo, que é o quê?
Dificuldade de socialização, você imagina, acho que não é difícil de compreender. Fica muito em tela, vai socializar bem? Não vai. Fica muito em tela, vai desenvolver a fala? Não vai, porque ele não fala, não conversa. Entendeu? Ele vai conversar com quem? Até uma coisa semelhante que acontece, só para fazer o paralelo. Eu tenho pacientes que estão dessa forma, olha como é que acontece. Às vezes o pai trabalha o dia todo, a mãe fica em casa cuidando da casa, não consegue trabalhar porque a criança é pequena, 1 ano de idade, por exemplo. Aí ela não conversa com a criança porque a criança não está falando nada. Aí ela acha que não precisa conversar, né? Aí a criança não fala, não desenvolve a fala. Aí eu falo, não, você tem que conversar com a criança aprende por ouvindo a gente, e ela entende, você vai falando com ela, ela vai aprendendo, e todo santo dia ela aprende uma coisa diferente. Hoje você falou com ela, se ela entendeu que você quer o copo, amanhã ela entende que você quer a xícara, daqui a pouco, e é mais de uma palavra que ela aprende por dia, é muito rápido, o desenvolvimento da criança é muito rápido, e se você não falar com ela, ela não vai aprender. É a mesma coisa a tela, ela tá lá na tela enfurnada, aí como é que vai desenvolver? Né? Teve uma vez que eu peguei um paciente, que ele tava desse jeito, um autismo virtual, clássico. E aí eu perguntei, quanto tempo por dia fica na tela? Aí ela, 12 horas. 12 horas por dia. Nossa. Aí, né, você entende a situação? Uma criança, não, acho que tinha 3 anos. 3 anos. E ela fala totalmente atrasado, dificuldade de socializar, interagir, chegava na consulta, ficava quietinho, não olhava pra gente, né? Mas aí você vê, né, como é que causa mesmo sintoma. Foi na pandemia. Exatamente. Então já tinha 1 ano de pandemia, 1 ano e meio. E o menino nesse período todo, sem ir para a escola, e o dia todo, 12 horas por dia. 12 horas. Ou seja, ele só dormia, comia e ficava no celular. E era no celular. Aqui. E assim, eu não sou oftalmologista, mas o que a gente vê, né, que os distúrbios de refração, problema de visão, causado pela tela, aumenta. Né? Até a televisão causa menos problema de visão do que a tela, porque a tela fica muito próximo, né? Então, é menos pior a televisão. Não é que seja bom, mas é que é menos pior a televisão, porque né? também tem uma questão de distância, da distância, né? exatamente. Normalmente o telefone você fica exatamente. Aqui, né? Então, você imagina. Perto. Então, não é só ainda... Além disso, ainda tem um problema de vista, que vai acabar causando. Então, você vê a loucura que a gente acaba chegando, o que essa porcaria desse telefone não faz, né? É desesperador, tem hora, viu? É verdade. Porque, assim, às vezes os pais não veem uma solução mesmo, né? Porque é o que está, né, posto aí pela sociedade, né? Está posto em todos os tempos, em todos os lugares, e aí tem essa dificuldade de retirar, né? Mesmo a coisa. Mas eu achei muito interessante essas informações que você traz aí, né? Assim, para os pais, né, para nós no dia a dia, muito importante essa informação para a gente poder ficar mais atento, né? E realmente é difícil, né, Marilena? Não é questão de julgar o mérito, né? Porque os pais sempre perguntavam, doutor, mas se eu não botar na televisão, é o meu momento de alívio, né? E se eu não botar lá, o que eu vou fazer, entendeu? Mas realmente é difícil. Em momento nenhum eu falei que era fácil. Eu sempre falo, não é fácil. Mas, o que eu sempre falo? Tenta, pelo menos, diminuir. Sempre tentando colocar um objetivo de sempre menos. Objetivo, tá bom, fica 5 horas por dia em tela? Tá bom. Então vamos fazer uma meta de ficar 4 horas e meia? Na próxima semana, 4 horas. Depois, 3 horas e meia. Vai diminuindo. Não precisa ser radical. Ninguém precisa ser radical. Mas vamos fazer as metas, né? E aos poucos vai tentando fazer as coisas, tentar achar as atividades que a criança gosta de fazer, brincar, arrumar um quebra-cabeça, sentar no chão no tapetinho, vamos brincar com ela, arrumar uns brinquedos, entendeu? E vai fazendo, ao longo do tempo, você vai tentando achar coisas, né? E uma coisa que é fundamental, né, Marilé? Assim, é isso que me deixa chateado às vezes também. Quem que sempre vai na consulta com a criança? A mãe. Onde que o pai sempre está? Ou está trabalhando, ou está cansado. É muito fácil para o pai. Ou não está na relação, né? Ou não está na relação. Numa situação dessa, muitas vezes eles desistem, né? Na maioria das vezes, eles desistem. Isso aí é outro ponto fundamental. Que a gente vê nas crianças atípicas, né? Eu já vi um estudo falando que 70% dos pais acabam divorciando. 70% das crianças atípicas, por conta disso. O pai não aguenta. Aí eu sempre falo, tá, mas você não está passando pelo cansaço também não da criança? É só ele que passa. Outro dia uma mãe veio me falar que o pai saiu de casa porque não estava aguentando, que o menino estava muito agitado. Eu falei, gente, mas e pra você? Quer dizer, e é o filho dele, não é filho biológico, não é padrasto. Aí, quer dizer, é muito fácil assim, né? Aí o que acontece? A mãe fica o dia inteiro cuidando da casa, cuidando da criança, fazendo as coisas do dia a dia. O pai não trabalha, chega em casa à noite, o que acontece? Não, eu tô cansado, vou deitar aqui no sofá, sabe, Marilé? Vou assistir televisão? Toma aqui o celular, meu filho, você fica aí.
Pô, você tem essa paciência, né? Você chegou em casa à noite, você tem que ajudar no cuidar dessa criança. Sim. É muito fácil, né, Maria? Não, a minha parte eu fiz, né? Eles pensam, né? O homem vai chegar, a minha parte eu fiz, ó, já trabalhei, eu trouxe dinheiro para dentro de casa. Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? O pai tem que estar engajado no tratamento da mesma forma que a mãe. Sim. Então é fundamental isso. Isso chega a ser injusto, né? Poxa, porque fala assim, eu trabalhei o dia todo, agora eu quero descansar. E a mãe não descansa, não? E ela não trabalhou também, né? Porque exatamente. como se serviço de casa não fosse trabalho, né? Aí qual que é o horário que ela descansa? E quem vai botar a criança pra dormir? Pergunta quem põe pra dormir. A mãe. Aí o menino não dorme, tem dificuldade, dorme tarde, o pai tá lá roncando, e a mãe tá lá até tarde, 11 horas, meia-noite, o menino não dorme, e no dia seguinte tem que acordar cedo. Porque às vezes o menino tem problema de sono, dorme meia-noite, acorda às 6 horas da manhã. E o pai, ó, chapando pro trabalho, e a mãe lá, ó, na correria. 6 horas da manhã, dorme pouco, a mãe fica acabada também. Não, então não pode, tem que ter uma equipe junto os dois. Se não tem um apoio da família, muitas vezes você não tem uma equipe, uma rede de suporte, né? Os familiares para te ajudar, às vezes avós, os tios, primos, irmãos. Se você não tem, o mínimo que tem que ter é o pai para ajudar, né? Isso é fundamental. Fundamental, né? Fundamental. Infelizmente, né? Não vi, mas recado para os pais aí, né, que estão assistindo, exatamente. A importância de dar esse apoio. Não é nem de dar esse apoio, é de cuidar do filho, né? Porque é o filho. Exatamente. Nada mais é do que obrigação. Né? Ninguém te obrigou a ter filho, né? Ninguém obrigou. Né? A mãe tem a função dela? Tem. Mas o pai também tem. E tem que ser cobrado da mesma forma os dois. É igual, né? Então, ninguém diz que é fácil ter filho. É cansativo. E ainda mais uma criança atípica, é muito mais cansativo ainda. Né? Então, tem que estar engajado no tratamento. Vai cansar, vai. Vão ser anos de peleja. Anos. Não é fácil. Né? É 1 ano de idade, 5 anos de idade, 10 anos de idade, e ainda assim lá fazendo terapia, cansativo, gastando muito dinheiro. Não tem o que fazer. Gente, você pode ter sua espiritualidade que for para achar a razão disso. Se você é ateu, ou se você é cristão, ou se você é judeu, qual que seja a sua religião. Você pode achar a razão do porquê disso ter acontecido, que nasceu autista ou não. Não importa esse o mérito, né? Mas aconteceu. Agora que aconteceu, tem que ajudar. Precisa cuidar, exatamente. A tarefa está ali, tem que fazer. Não tem para onde correr. Né? A gente vê até muito, assim, grupos de mulheres, de mães, né, que discutem o assunto e tal. E pais, realmente. Grupo de homens nunca vi. Também nunca vi, doutor. Vamos falar um pouquinho do tratamento. A gente está falando aí das terapias, né? Acho que é bacana entrar no tratamento. E eu queria até, quando você falasse do tratamento, que você falasse um pouco da medicação. Que outro dia, né, você até falou muito bem naquele café que a gente estava. E eu achei de uma forma bem simples, assim, mas a diferença, né, de um bem didático, vamos dizer, a questão da medicação, que eu acho que é muito importante. Algumas pessoas têm algum receio, né, de usar a medicação. E aí queria que você falasse um pouco disso, que a gente fala tarja preta, o porquê, né, dessa tarja preta e esse tabu que existe com relação a isso. Então, o primeiro ponto de todos, né, no caso do autismo, né, ele não tem remédio para tratar o autismo, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, não existe cura, né, e não existe medicação, não existe protocolo de medicação que muitas vezes tem aí, vamos fazer tal remédio que vai resolver. Não existe isso, né, porque às vezes a gente acaba, a gente vê muito isso, os pais frustrados em busca de uma cura para a condição, né, para aquilo lá, para o transtorno, né, eu tenho que procurar uma cura para achar a resolução dos problemas, mas esse o ponto principal. O tratamento é baseado em um processo, ele é lento e gradual, é lento, e a gente é muito imediatista, né, a gente quer as coisas muito rápido, só que assim, é uma pedra que cai na sua cabeça e você não vai conseguir tirar ela de lá, porque é lento, é devagar, é um passo de cada vez, e às vezes o passo não vem. Você faz, e a progressão é muito lenta, isso às vezes acontece. Então assim, e aí quando isso acontece, você pode rever o tratamento, às vezes está fazendo uma terapia de uma forma diferente, tentar outra coisa. Mas estou falando assim, fora a medicação, né? Não, que é a base do tratamento, né? São as terapias, né? Mas você pode rever o tratamento, tentar outras terapias, alguma coisa, né? Mas às vezes não progride mesmo, isso acontece, né? Tem autismo de leve ao severo, né?
E o severo é mais difícil mesmo, principalmente se tiver condições associadas, às vezes uma deficiência intelectual, né? É muito mais difícil de progredir. Então, realmente. Mas você tem que sempre buscar a autonomia da criança, o máximo possível de autonomia para a vida futura dela. Né? E a qualidade de vida. É importante isso, autonomia e qualidade de vida. Muitas vezes você não vai conseguir ter um pleno desenvolvimento totalmente igual uma criança típica, tudo bem, mas pelo menos a gente tem que ter uma qualidade de vida. É isso que eu quero uma vida feliz para a criança, pelo menos isso. Né? Vamos trazer uma vida feliz e o máximo possível de autonomia, né? Para que ela consiga fazer as coisas o mais sozinha possível no dia a dia. Né? Isso em relação ao tratamento. Então, assim, aí por que eu estou entrando nisso? Porque para falar que não existe remédio para o autismo. As medicações que tem, elas são para controle de sintomas. Né? Controle de sintomas. As comorbidades, né? As comorbidades, exatamente. Por exemplo, tá com uma dificuldade no sono? Você faz um remédio para o sono. Tá com hiperatividade? Faz um remédio para hiperatividade. Desatenção? Remédio para desatenção. Agitação, agressividade, cada coisa você faz uma medicação. Né, conforme a necessidade. Às vezes ele está com agitação, mas não precisa de remédio, né, porque está agitado e tem que tomar remédio. Entendeu? Então tem que avaliar caso a caso. Né? Mas a medicação, assim, o que a gente fala, assim, apesar da medicação, você olha a medicação controlada, tarja vermelha, tarja preta. Né? Muitas vezes até eu passo a medicação e pergunto, esse aqui é tarja vermelha? Eu falo, não, é tarja preta. É pior ainda. Né? Porque parece que é um negócio assim, de outro mundo, né? Tarja preta, negócio perigoso. Preto, né? assim, né? Por favor. Exatamente. Esse é o mais forte, né? Mas assim, não existe isso de medicação forte, medicação fraca. Existem efeitos colaterais, que qualquer medicação pode dar. Um dipirona, um paracetamol da vida, você pode ter efeito colateral. Né, até de efeito colateral grave, raro, eu já vi a pessoa tomar dipirona e ficar gravíssimo, né, parar no UTI, né, por conta de efeito colateral de reação alérgica que dá na pele, a pessoa descama toda, perde a pele toda. Então, assim, qualquer remédio pode dar efeito, né, mas são raros, né, uma dipirona é muito raro dar efeito colateral, né, de efeito colateral grave, né. E essas medicações também, elas são super seguras, né, uma medicação, por exemplo, muita gente usa, uma Ritalina da vida. A Ritalina tarja preta. A Ritalina está no mercado, eu acho que tem 60 anos. Então, assim, tudo que tem que saber da Ritalina a gente já sabe. Né? É o que a gente sempre fala, gente, as medicações mais seguras são as mais antigas. Eu já sei que ela está aí, tem 60 anos que ela está. Todos os efeitos colaterais possíveis a gente já viu. Tem 60 anos, né? já conhece. Está mapeado. Exatamente. Agora chega uma medicação nova. Essa medicação super boa. Tem 2 anos que está aí no mercado, novinha, ó, cheirando a novo. Beleza, você sabe os efeitos colaterais dela? Não. Tem 2 anos que ela está aí, entendeu? E os efeitos a longo prazo de 10 anos, você sabe? Não sabe. Entendeu? E muitas das medicações que a gente usa, a maioria, na verdade, são medicações antigas, né? Que a gente já mapeou todos os efeitos colaterais, a gente já sabe, né? Mas o segredo dessas medicações controladas é que elas são muito seguras, porque na medicina, principalmente com medicamento, a gente trabalha com uma margem de segurança muito grande. Entendeu? Você vê que às vezes a pessoa quer se matar, sei lá, vai tomar um dipirona da vida. Você toma 10 comprimidos, não acontece nada. Entendeu? E sendo que é um comprimido para tratar a sua febre, sua dor de cabeça, é um comprimido. Você toma 10, não morre. Por quê? Porque a segurança da medicação é muito grande. Você toma um Ritalina da vida, você toma 10, não acontece nada. Acontece, sim, efeito colateral, né? Dá os efeitos colaterais, mas o que eu falo, não acontece nada, assim, não morre, entendeu? É muito difícil você morrer ou dar algo grave, né, que seja irreversível, assim, por você tomar um monte de comprimido. Não acontece. A maioria desses efeitos colaterais que acontecem são transitórios, são passageiros. Por exemplo, você toma 10 Ritalina, o que vai acontecer? Você vai ter um ataque cardíaco, ficar com crise de ansiedade, ficar acelerado, mas depois volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Dá uma semana depois já está zero, entendeu? Na verdade, menos de uma semana, 2 dias depois já está zero, entendeu? Todos os efeitos já passaram. Então é essa a questão, que as medicações elas são muito seguras, né? Elas trabalham com uma margem de segurança, que é isso que fala, é uma margem de segurança da dose, ela é muito segura. Na verdade, quando a medicação ela tem uma margem de segurança muito baixa, em geral a medicação não é muito aceita pelos médicos, eles não costumam prescrever muito pelo risco, né? E acaba que nem entra muito no mercado, né? Não funciona muito. Um exemplo... Às vezes não tem o registro na Anvisa, né? Não, mas que eu digo assim, por exemplo, o lítio, que é uma medicação que o pessoal usa muito para bipolaridade. E que eu já vi muita gente ter pavor do lítio. Pavor do lítio, exatamente. Até médico tem medo. Porque a margem de segurança dele é baixa. Mas ele é uma das poucas medicações que tem margem de segurança baixa. Uma das poucas. Nessa área da saúde mental, é uma das únicas, assim. Que você tem que ter uma certa cautela. Mas é uma certa cautela porque você tem que estar sempre de olho com os exames de sangue.
Mas aí você vê que o pessoal tem um certo receio de usar, exatamente por isso. Mas é uma medicação segura, mesmo assim, né? E ela é a que tem a margem de segurança mais difícil, assim, né? Porque você tem que estar bem de olho mesmo. Se vai usar, tem que ficar de olho, dosar no sangue e tudo, né? Mas ainda assim, você usa com tranquilidade, entendeu? Para quem tem experiência em usar, é super tranquilo, né? Não tem essa complicação, essa coisa toda. Basta que você faça o acompanhamento certinho, né? E já as outras medicações, a margem de segurança são altíssimas, né? Aí você pega uma risperidona, que muita gente usa, risperidona, muito comum o uso. E aí a margem de segurança da risperidona é altíssima. Você pode fazer doses altíssimas que não acontece nada de grave, né? Não é nada de grave. Claro que você não pode falar que é impossível que aconteça. Isso não existe segurança na vida, não existe segurança em saúde, né? Você falar que nada vai acontecer. Mas é muito seguro, né? Agora o que as pessoas têm muito medo são os efeitos colaterais imediatos, né? Você toma ali, a criança ficou sonolenta. Você toma, ficou agitado, piorou o comportamento, agressivo, ficou meio grogue, sonolento. Mas é o que as pessoas não entendem, que são efeitos colaterais imediatos. Isso aí são os efeitos colaterais iniciais. Não quer dizer que a pessoa vai ficar sempre assim. Provavelmente é inicial. E se está muito com esses efeitos colaterais, é só você ajustar a dose ou trocar a medicação. Mas não quer dizer que vai causar qualquer sequela. Não causa. Essas medicações não causam sequela. Entendeu? A longo prazo. A gente ouve muito também assim, a pessoa, por exemplo, dá para o filho, ou até mesmo o adulto, toma, né, dá esse efeito aí, ou fica meio grogue, então para de tomar, né? Exatamente. A gente vê muito isso, assim, acontecendo. Exatamente. Por isso tem que conversar bem com o médico, e o médico tem que explicar o efeito colateral que pode acontecer, porque às vezes você faz uma dose baixinha, mas mesmo assim a pessoa tem uma resposta no sistema mais devagar, às vezes o metabolismo dele é um pouquinho mais lento, e aí ele não metaboliza muito rápido a medicação, aí ele fica um efeito mais sonolento mesmo. Então você explica, pode dar sonolência, e deixa o contato, o médico vai, orienta, se caso ficar sonolento, diminui um pouco a dose, né, vai um pouco mais devagar, né, porque as doses das medicações são muito difíceis de ajustar a dose. Às vezes precisa de uma dose que vamos botar assim, eu preciso de 1 miligrama de um remédio X. Às vezes você vai precisar de 20 miligramas. É uma coisa assim que é muito discrepante de uma pessoa para outra. Então não dá para você saber a dose da medicação. Não dá para acertar de primeira, né? Não dá, né? é impossível. Dá assim, muito difícil. E acertou. Então, muito difícil. Precisa ter esse cuidado de sempre voltar, né? Então, assim, não deu certo essa, ou ajustar para mais, ajustar para menos. E isso acho que falta um pouco, talvez, assim, dessa intenção de fazer isso, né? Porque a pessoa, às vezes o familiar ali vê que deu um efeito diferente do que ele imaginava e não procura fazer esses ajustes, né? Exatamente. E aí você fica com medo da medicação, entendeu? Mas é isso que é bom as pessoas entenderem. A medicação é segura, você pode usar com tranquilidade, não vai causar sequelas permanentes na criança, entendeu? Então é isso, né? Vai, na verdade, ajudar, né? Vai ajudar, é só esperar dar o tempo, que a tendência é ir melhorando, né? Tem que esperar. Essas medicações não fazem efeitos imediatos, né? Muita gente pensa assim, o dipirona você toma, meia hora, 1 hora fez efeito, passou sua dor de cabeça. Você toma um risperidona, que a medicação mais usada para autismo é a risperidona. Você toma um risperidona da vida, ele não vai fazer efeito imediato. É 15, 20 dias, às vezes 30 para fazer efeito. Então você vê, demora um tempo. Aí a gente é aquela história, a gente é imediatista, quer a resposta na hora. Mas não vai ter resposta agora, né? Às vezes tem uma pequena resposta no início, mas tem que esperar para ter a resposta plena, né? O efeito pleno da medicação leva pelo menos uns 15 dias. Entendeu? Legal. E sobre as crises, doutor Rodrigo, a gente ouve muito assim as mães falando desse momento de crise, né? Principalmente quando tem mais agressividade. Seria assim, de protocolo, se existe, né? Alguma coisa que pode se fazer ali na hora, o que recomenda aí a medicina? Assim, só para contextualizar, né, o pessoal entender, as crises, né, essas crises comportamentais que a gente fala, né, seriam crises comportamentais, né, que acabam sendo momentos que a criança faz vamos botar assim, está com muita irritabilidade, fica agressiva, fica se batendo nos outros, você tenta acalentar ela não responde, né, ao seu acalento, né, o seu carinho com ela não responde, é como se ela estivesse fora de si e irresponsiva aos seus chamados, né? O que podemos fazer nesse momento, né? A verdade, assim, Marilé, é uma situação muito difícil para os pais também, muito complicada, né? Eles ficam muito desesperados e tudo, né? Mas é o primeiro ponto de todo, manter a calma. Primeira coisa de todas, tem que manter a calma. É difícil falar, porque é muito é difícil fazer, falar, né? Mas é muito fácil falar, né? Manter a calma, né? Eu vou te falar o seguinte, eu acho que em geral você consegue manter a calma depois de um tempo. Quando você está vendo muito tempo, muitas vezes isso, aí você começa a habituar, né? Eu dou um exemplo assim muito simples, por exemplo,
crise convulsiva, eu sou neurologista, para mim crise convulsiva é muito fácil hoje, porque eu já vi muitas, mas quando eu era estudante, dá medo, assusta, então para os pais assusta também. Para mim hoje é super tranquilo, eu fico extremamente calmo com a crise convulsiva, né? É uma coisa muito habitual. E a crise do autismo também é a mesma coisa. Quando você vê a primeira vez, você vai ficar assustado, vai ficar. Mas com o tempo a tendência é você começar a entender e aprender e até identificar melhor isso, né? Aí, primeiro passo, manter a calma. Segundo passo, entender que vai passar. Terceiro, não vai causar sequela na criança, não vai causar nenhum prejuízo, né? Não vai causar, né? Um outro ponto, as pessoas têm muito medo de bater cabeça, né? Só para deixar bem claro para as pessoas isso, né? Que às vezes a criança bate muita cabeça e o pessoal fica com medo. É muito difícil uma criança bater a cabeça e causar qualquer prejuízo, qualquer sequela, qualquer dano no cérebro, né? Porque assim, mais ou menos, o osso da cabeça ele é muito duro, né? Apesar de falar não ser uma coisa assim meio esquisita de falar, mas é muito duro o osso da cabeça. Então você bater, é difícil você conseguir machucar, é muito difícil. Mesmo que seja um ponto específico da região da cabeça, que seja mais mole, mas é muito improvável. Então fica tranquilo quanto a isso, entendeu? É claro que não que você tem que permitir ficar batendo, né? Mas fica não tranquilo. Não é um motivo para desespero, isso, né? não para desespero. Mantenha calma, entenda que vai passar, fica tranquilo, protege a criança, tenta acalentar ela, mas mais proteja. É melhor você proteger e esperar. Porque não adianta você falar com ela que ela não está te ouvindo. Não adianta. Olha que interessante. Ela não ouve. Mesmo numa criança que não é autista, se ela está naqueles momentos de extrema irritabilidade, você tenta conversar com ela e ela não para de falar, adianta você falar com ela? Não adianta, ela não ouve. Até a gente adulta, não né? Quando tá irritado, exatamente. Né? Pode falar. Pode falar. Você vai ficar falando, mesmo a pessoa tentando te acalmar, você não para de falar. Você está em um momento de estresse extremo, de muito grande, né? O nível seu de cortisol e adrenalina está lá no alto, os hormônios, né, da irritabilidade estão lá no alto. Você não está ouvindo ninguém, entendeu? E com a criança é a mesma coisa. Ela está irritada? Calma. Deixa quietinha, deixa ela se acalmar, espera, não fica tentando o tempo todo acalmar ela, que às vezes piora, entendeu? Vem cá, minha filha, e nem tentar segurar muito, entendeu? Não fica segurando muito, não, só aumenta a irritabilidade dela, porque ela não está fazendo o que ela quer. Então deixa ela mesmo se autorregular, entendeu? A criança, ela se autorregula, né? Por exemplo, por que as crianças, o autista ele tem estereotipia, né? Por exemplo, ficar se balançando. Muitas vezes eles têm isso. Por que fica se balançando? A gente não sabe exatamente o porquê, né? Existem alguns mecanismos neurológicos, né? Mas alguns estudos mostram que é o quê? É uma forma de se autorregular. Entendeu? Então ele se autorregula para diminuir um pouco o estresse e a ansiedade dele. É aquela forma que ele encontrou de se autorregular. E na criança com autismo é a mesma coisa. Às vezes eles fazem assim, ó. O que é? Você pode ver, às vezes está um pouco mais agitado naquele momento. Aí ele vai, pronto, deu uma regulada. Entendeu? É o flapping que a gente chama, né? Você pode ver que em geral o flapping, né, que eles fazem isso aqui, é em geral momentos de euforia. Ele está mais eufórico, ele vai, faz o flap, dá uma regulada e fica mais calmo. Então é a mesma coisa. Então naquele momento, espera que a criança, a tendência é ela se autorregular. Entendeu? Então é isso, né? Mas não tem uma fórmula mágica, sim, né? É sim. difícil mesmo. Uhum. São dicas, orientações, assim, né? Exatamente. A própria criança vai aprendendo isso, né? Vai entendendo o que ela deve fazer e para se autorregular, e isso vai acontecendo, né? O período mais difícil no desenvolvimento das crianças, né, do autista, é nessa parte da infância, né? 2, 3, 4, essa fase é a mais difícil. Quanto mais velho vai ficando, mais vai crescendo a criança, melhor fica. A tendência com o tempo é a agitação diminuir, a irritabilidade diminuir, as crises diminuir, a agressividade diminuir, tudo a tendência é ir diminuindo, né? E a tendência também é melhorar a fala, melhorar a socialização, entendeu? As estereotipias irem diminuindo ao longo do tempo. Então a tendência com o tempo, ela mesma aprende, e também com as terapias ela vai aprendendo isso. A terapia ensina a se regular, entendeu? Então a tendência é sempre melhorar com o tempo. Aí ela vai melhorando até que ela possa ter uma vida tranquila aí, né? Exatamente. Até de mercado de trabalho, sim, né? Assim, totalmente. Trabalhar, né? É muito variável, né, Marileia? Você tem o autista, que ele pode ter um funcionamento perfeito, né? Tudo normal, né? O desenvolvimento intelectual, a parte da inteligência dele ser normalíssima, né? Pode ter uma inteligência alta e pode ter uma inteligência baixa. Se você tiver uma inteligência normal ou alta,
a tendência é você ter um bom desenvolvimento no dia a dia, no futuro. É o que a maioria, na verdade, é assim, a maioria, né? Estão nessa forma de desenvolvimento. Então se você trabalhar com as terapias, tudo, a tendência é levar uma vida absolutamente tranquila, normal, aqui, trabalhar, casar, ter filho, tudo normal. Às vezes até tem adulto que é assim e nem percebe. Nunca teve diagnóstico e tá vivendo tudo certinho. Já atendi vários, assim, vários. Que o filho é autista, um dos pais nem sabia que era e é autista, né? No caso, quando tem uma deficiência intelectual, é um pouco mais difícil, mas também é possível. Pelo menos aquilo que a gente está falando, dar o máximo possível de autonomia. Às vezes a criança vem com uma deficiência intelectual, aí pelo menos eu tento falar assim, tudo bem, tá bem difícil o desenvolvimento, mas pelo menos vão tentar o quê? Tentar uma alfabetização, tentar aprender a ler e escrever, mexer com os números, porque aí com isso você consegue dar uma independência para ela, que ela consegue ir numa padaria comprar um pão, ela consegue sair, fazer as coisas normal, mexer com dinheiro, entendeu? Consegue mexer com leitura, né, para você entender as coisas, né, no dia a dia, para resolver os problemas do dia a dia. Aí você fica autônomo no dia a dia, você consegue resolver para o futuro. Quando você tiver 30 anos de idade, você vive uma vida normal, casa, tem filho, mesmo você não tendo a inteligência tão boa, mas você consegue levar a vida, entendeu? Então esse é o objetivo. Não é porque a sua inteligência é um pouco mais baixa que isso vai te impedir de você levar uma vida normal, entendeu? Falando dessa questão de inteligência, a gente até ouve assim, muitas pessoas falarem, né, e até às vezes existem filmes que mostram isso, né, do autista como um gênio, né? Como é que é isso, assim? Então, na verdade, né, existe o autismo de alto funcionamento, né, que seria esse caso, né, que eles podem ter inteligência um pouco mais alta, mas isso é a minoria, né? Se eu não me engano, fica entre 5 a 10% dos autistas ele tem inteligência alta, mas é a minoria, né? A maioria tem inteligência na média, né? E até uns 40%, mais ou menos, eles têm inteligência baixa. Até, né? Nessa faixa. Então, assim, é meio que um mito isso aí, falar que todo autista tem uma capacidade intelectual acima do esperado, né? Na verdade, é uma pequena faixa, né? Então, realmente, eles podem ter, né, uma inteligência mais alta, né? Mas é uma minoria. E uma outra coisa que pode ter, eles podem ter, o que a gente chama os hiperfocos. Então, às vezes, eles podem ter hiperfocos com determinadas coisas. Às vezes, ele tem hiperfoco com desenho. Você vai pegar o desenho do menino, ele tem 6 anos de idade. O menino desenha melhor do que um adulto ali que é desenhista. Né? Você vê uns negócios assim de outro mundo. Às vezes, com 2 anos de idade, o menino está lendo e escrevendo. Né? Então, você pode ter isso. Não necessariamente a inteligência dele é alta. Às vezes, ele só tem hiperfoco com desenho, hiperfoco com leitura, com números e letras. Aí, ele aprendeu muito cedo, porque ele gosta daquilo, ele tem hiperfoco, com a leitura, então ele com número e letra, então ele aprendeu a ler rapidinho, 2, 3 anos de idade. Aí isso pode acontecer também, né? Legal, bacana, muito boa informação, né? Eu acho que desmistifica um pouco, Sim. né, dessas questões que tem, porque inclusive atrapalha às vezes até, né, o desenvolvimento da pessoa, porque a pessoa fica com mitos que na verdade não são... Esse mito aí é um dos mais comuns mesmo. Sim, não são reais, assim, né? Pode ser, mas não é uma regra geral, Exatamente. né? Bacana. Olha, o tempo passou tão rápido. Já acabou? Não é? Já me chamaram ali dizendo, né, que já estava Acho que eu falei demais. acabando. Não, mas foi ótimo. É um tema, assim, que está sempre muito em alta, assim, as pessoas, eu acho que tem sede de informações seguras, né? Como eu falei, assim, a gente teve muita adesão, né, naquilo que a gente colocou do outro episódio, assim, as pessoas interagindo, procurando saber informações. Então, acho que sempre que a gente puder, né, contar com a sua presença aqui, será um prazer, né, de você poder voltar mais vezes para a gente falar sobre esse tema e sobre outros temas também, né, porque, de fato, a gente precisa de informações seguras e do dia a dia, da prática mesmo, né? Que eu acho que é isso que a gente estava até conversando ali no off, de que a gente precisa de ter informações para a prática, né? Então essas dicas que você deu, né? O que fazer, né? São extremamente importantes. É claro,
precisam ter um embasamento científico, não é qualquer dica, né? Não é você colocar lá no Google que aparece 7 dicas para isso, 8 para isso, né? Algumas realmente são fundamentadas, mas assim, de ter fundamentação, mas que são aplicáveis no dia a dia. E assim, você traz isso com muita propriedade, né? Assim, por conta, claro, da sua experiência e também da praticidade, né? De colocar isso. Então, obrigada. Fica o convite para voltar quantas vezes quiser, porque a gente realmente é um tema que precisa de bastante informação. E eu gostaria que você fizesse aí algumas considerações que você considera importante, né? Considerações que considero ótimo. Algumas considerações finais aí importantes para o público que está assistindo. Então, eu agradeço muito, Marileia, você abriu espaço aqui pra gente, né, poder falar isso, né, saiu até um estudo recente agora, né, o pessoal tudo falando, né, da prevalência do autismo nos Estados Unidos, e assim, tá aumentando demais, né, a gente nem sabe por que tá aumentando tanto assim, existem algumas teorias, né, mas ninguém sabe exatamente o porquê, né, mas o que eu gostaria de deixar, assim, pro pessoal é o seguinte, engajar muito no tratamento, né, primeiro ponto, né, correr cedo pelo diagnóstico, não ficar com medo do diagnóstico, né, quanto mais cedo, melhor, aquilo que a gente está falando, né, procura cedo o médico, procura o seu pediatra cedo, o neurologista, tá, quanto mais cedo você for atrás do diagnóstico, melhor, e engajar no tratamento, que a tendência, que quanto melhor você fizer isso, que eu acabei de falar, é você ter um desenvolvimento no futuro excelente, entendeu? Então se você engajar dessa forma, leitura, ter um diagnóstico cedo, leitura do assunto, estudar, fazer curso. Então é importante os pais fazerem curso de tratamento, é importantíssimo. Não adianta você só cobrar dos outros, você tem que fazer, você tem que saber, fazer em casa. E a família toda engajada, né? E o pai e a mãe. E a família limitar as críticas, tá? Porque as críticas são demais. As pessoas só ficam fazendo crítica, mas ajudar, quem estende a mão para ajudar? Então, se não for para ajudar, não vem atrapalhar, tá? Não vem atrapalhar, não vem dar pitaco, conselho na vida da pessoa, porque já é uma vida difícil, né? Então a família tem que estar ali para apoio, não é para ficar dando pitaco na vida da pessoa. Apoio, é isso que a gente quer, apoio da família, estar sempre do lado, para um abraço, para que se precisar, eu fico aqui um tempinho cuidando dele, você vai lá resolver suas coisas, é isso que a gente precisa, né? Você falou dos que você tem um site, né? Você poderia deixar assim como as pessoas podem te achar, né? Através do site ou da rede social, pode deixar aí para. Então, tem o site, né? Que o meu nome é Dr. Rodrigo Corsino, e tem o Instagram, que é a mesma coisa, Dr. Rodrigo Corsino também. Lá no Instagram também tem acesso ao meu site, fica fácil lá. E lá eu tenho informações em relação a tudo isso: TDAH, epilepsia, autismo, dislexia, uma infinidade de coisas, transtorno do sono. Às vezes um monte de gente fica fazendo curso para saber sobre como cuidar de sono. Eu tenho tudo lá no site detalhadamente, entendeu? Você não precisa pagar nada, tá tudo lá descrito, entendeu? Como fazer uma rotina de sono, tudo. Então assim, bem detalhado, eu deixo coisas bem extensas assim para leitura, quem quer saber mesmo, você pode entrar lá e tem muita informação para ler, viu? Bacana. E se precisar de uma consulta, você também atende no consultório, né? Atendo também. Aí pode marcar através do WhatsApp? Lá no WhatsApp tem os acessos no contato. Eu atendo em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada por você que nos assiste. Esse foi o episódio do Pode Se Cuidar com o tema autismo. Se você gostou do conteúdo, comente, curta as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão. Muito obrigada.